Senhor, na beleza da Tua santidade. Queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus, que nós nada temos e nada podemos, Senhor. Mas quando o Senhor está conosco, quando o Teu Espírito está sobre nós, Senhor, aí sim, nós saltamos muralhas, Senhor. Nós derrubamos gigantes, porque a Tua presença, Senhor, é tudo que nós precisamos. A Tua presença é tudo que nós necessitamos, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, toma esse ambiente, Senhor. Muda a atmosfera, Paizinho. Muda toda a atmosfera, Senhor. Que a Tua glória seja vista neste lugar, Senhor. Que a Tua graça seja sentida nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, rasga os céus nessa noite, porque Teu é o reino, Tua é a glória, Senhor. Papai, esconde os nossos rostos, Paizinho, para que o Teu seja visto nessa noite. Vem com cura, Senhor, vem com libertação, vem com mais de Ti, Senhor, mais de Ti é o que nós queremos nessa noite, Senhor. Paizinho, aviva-nos, lembra-nos, Senhor, das promessas que Tu tens para nós. Senhor, lembra de nós, Senhor. Aleluias, louvado seja o Teu nome. Aleluias. Para quem está anotando e quer anotar o título aí, aprenda a fechar os ciclos para viver as promessas de Deus. Todos nós ouvimos falar de ciclos, de estações. Todos nós passamos por elas. Ciclos se iniciam e ciclos se fecham. Nós passamos pela infância, adolescência, vida adulta e temos que nos deparar com muitos ciclos nas nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre promessas. E falar de promessas é falar de esperança, objetivo, conquista. E se eu perguntar aqui quantos já receberam uma promessa de Deus, eu acredito que todos vão dizer que já, é unânime. Mas em primeiro lugar nós temos a promessa da salvação, a promessa de reinarmos com Cristo, a promessa da Sua presença, que é a melhor de todas. Mas e as promessas para essa vida? E aquela que Deus nos prometeu que nós teríamos um ministério, que nós seríamos curados, e a promessa daquele filho que Deus resgataria do marido, da cura, que só Ele nós sabemos. E às vezes nós nos deparamos e parece que Deus realiza a promessa da direita, da esquerda, da frente, de trás. E às vezes a gente fica pensando, eu acho que aquele profeta, ele se equivocou. Eu acho que eu não entendi direito o que Deus quer falar. Porque parece que nunca chega a minha vez. Nunca chega um tempo determinado que Deus estabeleceu para minha casa. Nunca chega esse tempo, esse novo de Deus sobre mim. Quantos de nós já pensamos assim? Quantos de nós já colocamos algumas promessas dentro do bolso e falamos, eu acho que não é para mim, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou deixar isso porque eu acho que o céu se equivocou. E provavelmente quem pensa assim experimentou algo muito doloroso, que é o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, ele machuca e ele dói, e às vezes parece que a gente ficou esquecido e a terra prometida está bem distante de nós. Promessas. Promessas. E a maioria delas a gente nem pediu para Deus. A gente aceitou Jesus,
chega um culto, aí Deus levanta alguém e reaviva aquelas promessas. Peraí, deixa eu ficar quieta. Brincadeira. E Deus reaviva as promessas dentro de nós. E aí a gente sai do culto no poder. Mas daqui a pouco nos deparamos de novo com o desânimo. E como vencer esse desânimo? Como saber se esse novo chegou, se ele vai chegar, se há esperança desse novo? Mas eu aprendi que as promessas de Deus, ela tem o poder de gerar em nós frutos e transformar o nosso caráter. Porque enquanto nós estamos esperando, nós somos moldados por Ele. E nós precisamos gerar os frutos dele em nós. Em Gênesis, quero ler com vocês, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e sua família, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Em Gênesis 12 narra o chamado de Abrão. E Deus deu uma ordem para ele com um verbo e 4 aspectos. Deus falou para ele: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para um lugar que eu escolhi para você. E aí Deus faz as seguintes promessas para ele: farei de você um grande povo, tornarei o seu nome famoso, abençoarei os que te abençoarem, e por meio de vocês, por meio de você, os povos da terra serão abençoados. Todo mundo aqui já ouviu falar de Abraão? Amém, gente? Vocês estão aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. E nós, em Hebreus, fala que ele é um dos heróis da fé pela sua obediência. Mas ontem, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu prestei atenção em algo. Se você for ler na tradução King James ou na tradução NVT, a palavra diz que o Senhor havia dito a Abraão. Esse havia está no quê? No passado. E aí eu fiquei analisando aquilo e falei: não, Deus tem algo aí. Porque a palavra diz que ele estava na terra de Arã quando ele decidiu sair. Mas quando Deus falou com ele, ele não estava lá. Ele estava na sua terra natal, porque Deus disse para ele: sai da tua terra, do teu país. Arã não era o país dele. E aí o que eu acho lindo é que Deus chama de heróis da fé homens como eu e você. E hoje eu quero destrinchar aqui as mazelas de Abrão, assim como as nossas. Porque, em primeiro lugar, ele não teve a obediência imediata. Eu falo para o meu filho de 2 anos: obediência é o que? Ele, imediata. Mas ele ainda não faz. Eu falo: você tem que aprender a fazer imediata. Não é. E aí eu fiquei observando e eu falei: Deus tem algo sobre isso. E aí eu fui ler em Atos, no capítulo 7, no verso do 2 ao 4. Estevão, no único discurso dele, ele começa a pregar. E ele começa contando a história de quem? De Abraão. E a palavra diz assim: irmãos e pais, ouçam-me. O glorioso Deus apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em
pai, Deus o trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. E aí eu, como terapeuta, eu tinha que analisar ele, gente. E aí Arão, ele tem todas as características do temperamento fleumático. E eu vou dizer para vocês por quê que ele era fleumático. Ele não era calórico, viu? Ele era fleumático. O primeiro ponto, ele fugia dos conflitos. A característica do fleumático: onde tem conflito, ele foge. E o segundo, ele tinha dificuldades em tomar decisões. Aí você fala assim: não, Jô, você não está falando do mesmo que eu ouvi a minha vida inteira. Não é esse que eu conheço, não. Mas esse era Arão. E ele tinha dificuldades em fechar ciclos. E quando a gente tem dificuldades em fechar ciclos, nós temos dificuldades em viver as promessas que Deus tem para nós. Observe que Deus, ele foi específico nas ordens. Se voltarmos para o capítulo 11 de Gênesis, observamos que a decisão de sair não foi dele. Terá seu pai. Se você for ler, tem aqui Gênesis 11, 31. A palavra diz que Terá pegou o seu filho Abrão, Naor e o seu neto Ló, as suas noras, e foi para Canaã. Terá tinha um destino. Terá foi para Canaã. Só que no meio do caminho ele decidiu habitar em Arã. O meio do caminho, ele é perigoso, porque nós temos a tendência de ficar lá. E é nesse meio do caminho que nós duvidamos das promessas de Deus. É nesse meio do caminho que nós encontramos uma zona de conforto e nós muitas vezes decidimos parar, decidimos não viver aquilo que Deus tem para nós. É nesse meio do caminho. Então eles ficaram ali na sua zona de conforto. Então Arão, que já havia perdido seu pai, ele já havia perdido seu irmão, ele precisou perder o seu pai para entender o que ele precisava fazer. Porque a palavra diz que em Arã Terá morreu. E então, após a morte do seu pai, aí sim Arão decidiu sair para um lugar onde Deus iria mostrar para ele. Só que provavelmente ele teve compaixão do seu sobrinho, porque a palavra diz que o pai de Ló, ele havia falecido. O pai de Ló, ele havia falecido. Então, quem cuidava dele? Abrão cuidava de Ló. E aí, quando ele decidiu sair, ele levou o seu sobrinho com ele. Mais uma dificuldade de encerrar ciclos. E ali eu entendi que a compaixão, muitas vezes ela não pode ser maior do que o propósito de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldades de encerrar ciclos, porque nós ficamos com compaixão do outro. Nós temos dificuldades de encerrar ciclos, porque nós queremos colocar no propósito que Deus deu para nós, quem nós amamos. Nós queremos levar junto conosco quem Deus já disse que é para ficar. Quem Deus já disse que é para deixar. Então, Abrão levou o seu sobrinho, e todos nós sabemos que teve que acontecer inúmeras situações para que ele entendesse que aquele ciclo precisava ser encerrado. E aí, eu não sei vocês, mas eu fiquei me perguntando, por que Deus é um
24:2 diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e dele ali descendentes. Se nós formos analisar, dos caldeus era uma terra de idólatras. Havia muita idolatria ali. Então Deus precisava tirar aquele que ele tinha promessa do meio. Deus precisava fazer uma metanoia na vida de Abraão. Porque aquilo que nós fomos criados, injetados, aquilo sai em nós. E para viver o que Deus tem, muitas vezes nós precisamos viver essa transformação. Quando Deus diz: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, Deus estava dizendo para ele: sai do meio das tuas convicções, daquilo que você acredita que é verdade. Sai do meio daquilo que pode te corromper, daquilo que eu não estou, para que eu te mostre para onde eu quero te levar. Eu tenho algo novo com você, algo diferente com você, algo que só eu posso colocar, mas é necessário você ser limpo de tudo aquilo que foi colocado dentro de você todos esses anos. E é assim que Deus faz conosco. Muitas vezes nós não entendemos nada. Por que aquela porta se fechou? Por que aquele ciclo se fechou? Por que aquela companhia se foi? Por que aquele relacionamento Deus pediu? E nós ficamos sem entender nada. Mas para o propósito que Deus quer nos levar, é necessário deixar as bagagens. Para onde Ele quer nos levar, é necessário deixar as roupas, é necessário deixar as convicções, é necessário deixar aquilo que vai nos afastar dele. Ainda que agora pareça que não, mas lá na frente Ele está vendo. Lá na frente Ele sabe onde nós vamos chegar. Mas Abraão, assim como nós, temos muita dificuldade com o novo. Nós pedimos tanto para Deus: Deus, eu quero viver o teu novo, eu quero viver algo novo. Mas será que nós queremos viver algo novo mesmo? Será que nós estamos dispostos a viver algo novo? Será que Deus pode nos pedir um emprego? Será que Deus pode nos pedir os nossos recursos? Será que Deus pode te pedir aquele relacionamento? Será que Ele pode te pedir o teu dom? Será que Ele pode te pedir o teu patamar, a tua posição? Será que Ele pode te pedir os teus parentes? Será que Ele pode te pedir os teus filhos? Sabe, queridos, eu aprendi que com Deus não existe você dar pouco ou você dar muito para Deus. Com Deus, ou você dá nada ou você dá tudo. Aleluia! Não existe meia boca no reino.
ele não foi imediato. Mas eu gosto tanto da passagem, que eu acho que está no 14 ou no 15, quando Deus pede Isaac para ele. Eu gosto da versão NVT, que diz assim, que antes do amanhecer, ele acordou apressadamente. Ele pegou tudo que Deus tinha dado para ele e subiu um monte para sacrificar. Houve um processo quando ele entendeu que com Deus é tudo ou nada. Ele se apressou para fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. Aleluia. Aleluia. Às vezes tudo que o Senhor está esperando para nos dar uma nova direção é mudarmos a posição. Porque se nós formos para o capítulo 13, quando ele disse para Ló, escolhe onde você quer ir. A palavra diz que depois que ele se separou de Ló, Deus apareceu para ele e lhe fez a promessa da terra e da descendência. Muitas vezes Deus só está esperando o seu posicionamento, aquilo que Ele já tem pedido para você há muito tempo. E às vezes a gente se faz de desentendido, a gente finge que não está entendendo, a gente finge que está olhando para o outro lado, e Deus só está esperando qual que é o nosso posicionamento. Gente, eu gosto da passagem que fala que Deus é um Deus imutável. Muitas vezes a gente olha para Deus e a gente está aqui, chorando, descabelado, e Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Sabe, com Deus não há variação. Com Deus Ele não acorda e diz assim, hoje eu quero abençoar, hoje eu não quero, hoje eu mudo tudo, os meus pensamentos. Aquilo que Deus disse está dito. Amém. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Aquilo que Ele disse que Ele iria fazer, Ele vai fazer. Ele só espera que nós nos posicionemos para que Ele nos dê a próxima direção. Porque também Ele não nos dá todas as direções. Ele não deixa tudo claro. Porque senão seria fácil, Seria muito fácil. Mas como que nós iríamos exercer a fé? Como que Abraão ia se tornar Abraão, pai da fé? Aleluia. Aleluia. As promessas. Deus prometeu para Abraão uma terra, uma descendência e uma bênção. Deus prometeu para Abraão uma terra, uma descendência e uma bênção. E aí, quando nós vamos ler a história, quem conquistou a terra que Deus prometeu para ele? Josué. Ele não conquistou. Que grande descendência foi essa? Que ele não chegou a ver. E que bênção foi essa? Quando Deus prometeu para ele, havia um obstáculo. E o que eu acho mais lindo de Deus é que quando Ele nos faz promessas, Ele faz promessas sem pé e sem cabeça. Ele nunca promete algo óbvio. É algo sem pé e sem cabeça. Ele fala para ele,
Fé não tem a ver com aquilo que é palpável. Não. Fé não tem a ver com aquilo que eu sinto, que eu acho. A palavra diz que enganoso é o coração do homem. E quando Davi fala assim: peraí, alma, por que você está abatida? Por que você está assim? Crê em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu ainda bendirei o seu nome, independente das circunstâncias. Eu ainda irei louvá-lo por aquilo que ele ainda vai fazer. Quando você faz isso, você coloca a sua alma, as suas emoções num determinado lugar. O problema é que nós queremos viver de acordo com aquilo que nós sentimos. Hoje eu quero vir aqui cantar, louvar. Amanhã eu não quero mais. Até porque Deus prometeu algo, tem anos e até agora nada. Então eu vivo de acordo com aquilo que eu sinto. E isso não é fé. Isso não é um posicionamento daquele que compreende que Deus é o dono da promessa, que Deus é aquele que pode fazer todas as coisas, ainda que não seja na minha geração, será na próxima geração. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se eu não colocar o meu pé, o meu filho colocará, os meus netos colocarão. E se eu não conquistar, eu abrirei o caminho para a próxima geração. E se eu não chegar lá, a próxima geração irá chegar. Porque a palavra diz que é de geração em geração, de geração em geração. As bênçãos do Senhor é de geração em geração. Quando eu entendi isso, eu decidi fechar um ciclo na minha vida. Toda a minha descendência que vem atrás, esqueci o nome. Os que vêm antes de mim. Todos os meus antepassados. Nossa, parece que eu sou velha, né? Todos os meus antepassados, casamentos, não tinham, era divórcio. Todos casavam-se muito novos. A minha mãe casou 5 vezes. Todo o histórico é de abuso. E eu estava construindo a mesma história. Casei aos 15, fui mãe aos 17, vivia da mesma forma. E quando aquele ciclo se fechou por um milagre na minha vida, porque eu sou viva hoje por um milagre, porque eu poderia ser qualquer uma que está aí no jornal. Eu entendi que eu precisava abrir caminho para a próxima geração. Eu entendi que aquele ciclo precisava ser fechado na minha vida. Então eu comecei a declarar sobre a vida do meu filho: você vai casar uma vez só. Eu comecei a declarar sobre ele: você não vai passar isso de novo. E aí, quando Deus restaurou a minha vida, eu casei de novo. Eu comecei a criar algo para a próxima geração. Eu não aceito mais esses ciclos. Encerrou, é algo novo. Aleluia. E muitas vezes nós até compreendemos isso, mas nós escolhemos repetir ciclos. Nós escolhemos viver novamente aquilo que os nossos pais viveram. Sempre que a gente atende uma mulher que tem problema na paternidade, quando uma mulher ela não senta no colo do primeiro homem, que é o seu pai, ela senta no colo de qualquer um quando ela cresce. Ela escolhe qualquer um para casar. Quando ela não
escolhas erradas. É ciência isso. E aí um novo ciclo se inicia. Uma nova geração é afetada por escolhas que nós fazemos, por caminhos que nós decidimos trilhar, porque simplesmente nós não permitimos sermos curados por Deus. Muitos de nós estamos dentro da casa de Deus e agimos como Jefté. Eu já contei a história de Jefté aqui. Jefté era filho bastardo, e quando ele foi expulso, porque ele era filho de uma prostituta, ele era filho bastardo, os seus irmãos expulsaram ele de casa. Nunca expulse um filho de casa. Nunca diga para o seu filho: olha, eu não quero mais você aqui. Ele pode fazer o que for, mas nunca faça isso com o filho. Porque quando você, pai, autoridade, mãe, expulsa um filho de casa, Satanás adota, o espírito de rejeição adota e acompanha aquele adolescente, aquele jovem por toda a vida, até haver uma libertação. Então ele estava em Gileade. A palavra diz que em Gileade tinha mirras, essências que eram a cura, que traziam cura. Mas Jefté, por causa da rejeição, ele fugiu de lá. E a palavra diz que ele se juntou com outros marginais. E ele liderava gangue, fazia assaltos. Mas ao mesmo tempo eu gosto de olhar para a história de José. Porque José foi desprezado, rejeitado, jogado em um poço pelos seus irmãos. Mas quando a caravana vinha de Gileade, o lugar da cura, e levava mirra, José foi para o Egito como prisioneiro, curado. Não é o ambiente físico que você está, é a decisão da cura que você deseja. E aí quando José se depara com aqueles que o rejeitaram, ele fala: não, eu entendi, foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou primeiro para essa terra. Essa é a posição de alguém que decide ser curado. Essa é a posição de alguém que decide romper ciclos na sua vida, que decide viver algo novo de Deus, que não é a dor que ele passou. A dor que você passou, ela não define você. A dor que você passou, ela te leva para o propósito que Deus tem, porque você vai chegar lá maduro, você vai chegar lá pronto para viver aquilo que Deus sonhou que você vivesse. Aleluia. E para encerrar, Deus prometeu para Abraão a bênção. E sim, o povo ele é próspero. Israel é um povo, o judeu ele é muito próspero. A cultura, eles cumprem os princípios. Eu já ouvi que se um judeu ele for fechar negócio com outro e ele descobrir que o sócio trai a esposa, ele não fecha negócio, porque ele entende que se o homem trai a esposa que dorme com ele trai qualquer um. Então eles têm isso muito dentro deles, esse caráter, princípio. Mas tem um texto na Bíblia que fala sobre essa bênção prometida, que ela não é só financeira. E ela está... Eu quero ler Gálatas 3, do 6 ao 9, e depois a gente vai para o 14. O 6 fala assim: considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos
isso para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A bênção de Abraão está sobre nós quando nós recebemos o poder do Espírito sobre nós. Em Gênesis, Deus prometeu para ele: há uma bênção sobre você, há uma bênção sobre o seu povo, e pela fé nós também alcançamos essa bênção. Nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós e através de nós para fazer aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. E para romper os ciclos, você vai precisar ter uma atitude imediata, uma obediência acima da compaixão, saber dizer não para o que ou quem não está dentro do mesmo propósito. Você vai aprender a dizer não e esperar sem se precipitar. Esperar sem se precipitar. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Aleluias. Se você entendeu que essa palavra falou contigo, glória, e você quer vir no altar e dizer: Senhor, eu preciso encerrar alguns ciclos na minha vida, eu preciso dizer alguns nãos, eu preciso, Senhor, me posicionar para aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós vamos orar por você, enquanto nós vamos cantar esse louvor abençoado que a gente ensaiou.